todos e a todas. Eu costumo dizer que quando você inicia um projeto, inicia uma lei, nós temos um conceito, temos uma ideia. Nós sabemos como ele começa, agora como sai, não sabemos. Ou até quando sai. Essa apresentação ela foi preparada para nós fazermos em Itaparica, porque Marcos Augusto Neto e Ovidio Maia, nós fomos indicados pelo Secov do Brasil, eu sou representante do Secov do Distrito Federal, dentro da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários. E montou-se uma comissão lá dentro, nós fomos privilegiados em representar o Secov do Brasil. Então, eu acho que Brasília nós tivemos um destaque bom, fomos respeitados aí, e as pessoas nos indicaram para que nós representássemos todo o Secov do Brasil, juntamente com o Secov de São Paulo, que participou na comissão de algumas legislações, quando nós pensamos em criar um marco regulatório da intermediação imobiliária, com o Marcos Lopes, lá de São Paulo, que representou o vice-presidente de locação do Secov de São Paulo. Então, nós representamos os estados brasileiros que têm Secov, tem estados que não têm Secov e têm ADEME, e nós fomos construindo esse trabalho ao longo do tempo. Essa apresentação foi para ser feita em Itaparica, eu inteligentemente deixei Itaparica para a Itália, né? Mas ela é muito didática, ela é um pouco longa, eu vou procurar resumir. Por que o marco regulatório? Nós vimos há muito tempo criando uma relação, o mercado imobiliário brasileiro, ele trabalhava à margem, o corretor de imóveis tinha uma situação, as imobiliárias nós vimos muito bem. Até em determinado momento, um procurador do trabalho visitou Maceió e fez um documento aí, que muitas pessoas conheceram, ele visitou algumas imobiliárias aí e multou 30 empresas. Na verdade, esse assunto já existia antes, esse trabalho começou em Tocantins, depois foi para o Natal, mas ele começou realmente em Maceió de uma denúncia que foi feita lá por um corretor de São Paulo, que foi feito diretamente à Casa Civil, a Presidência da República encaminhou ao Ministério Público do Trabalho, e eles fizeram um levantamento em Maceió, e aí criou-se uma lauda que muita gente que conhece. O que aconteceu a partir daí? Porque tanto as imobiliárias, essa pessoa deu um parecer dizendo que imobiliária, o corretor de imóveis é sim empregado. Naquele momento autuou-se 29 empresas e somente uma empresa não aceitou a autuação, entrou com uma ação na justiça e ele conseguiu agora recentemente aqui, o Ministério Público realmente não pode multá-lo, e foi o Nildo Zampieri, que é imobiliário de lá. Mas aí todo mundo acordou, por quê? Começaram a multar empresas do Brasil inteiro, tanto na questão tributária na esfera federal, imposto de INSS, Receita Federal, todos os encargos. E só para vocês terem uma ideia, em determinado momento o Estado de São Paulo falou: eu não estou participando da festa. Cadê o ISS? A partir desse momento nós contratamos uma empresa, chegou o Secov Brasil, nós contratamos uma empresa chamada LCA, que através do Bernardo Pi, ele foi secretário executivo do Ministério da Fazenda na época do Fernando Henrique Cardoso, para que ele fizesse um estudo, levantamento de toda a questão tributária do corretor também. Porque, assim, como é que o governo fez? Ele pegou, localizava as empresas mais fáceis do SA, que era o SA, e que estavam fazendo de modo, falou: está aqui, todo mundo pagou 5%, e cadê os restantes que estavam naquele percentual dos corretores de imóveis? E fez essa questão da tributação. Nós pagamos aí uma contratação, o Secov de Brasília cotizou-se, as pessoas, eu costumo dizer que nós somos muito de trabalho e muito de propaganda. Só para vocês terem uma ideia, essa assessoria custou quase R$1 milhão e foi cotizado por alguns sindicatos. Nós fizemos um estudo do mercado. E por que o corretor de imóveis, para mostrar para a Receita Federal, ao Ministério Público do Trabalho, por que o corretor de imóveis não pagava imposto? Que é uma grande verdade. Não pagava porque ele paga mais de 50% de imposto. As empresas já pagam, mas a tributação da pessoa que fez corretor de imóveis é um absurdo. E aí, diante desse trabalho, nós fomos visitando a Casa Civil, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Ministério da Fazenda. Um dia nós estávamos lá com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, estava do lado do Manteiga, mostramos a realidade, não escondemos nada. E o que mais me surpreendeu é que eles já sabiam daqueles números. Mas eu acho que essa questão de nós mostrarmos com transparência por que nós tínhamos que mudar a legislação, por que nós tínhamos que criar um marco regulatório, por que os corretores estavam sendo penalizados, por que as empresas estavam sendo bitributadas. E se o governo continuasse nessa situação, ele ia quebrar o mercado imobiliário brasileiro. Em toda a cadeia produtiva existem alguns números que representam até, na construção civil mais a área nossa aí, algo em torno de 10% do PIB. Tem gente que diz que é 16 ou 18%. Infelizmente não sabemos exatamente, mas segundo a CEBIC, fala algo em torno de 10% do PIB. E aí nós começamos com esse trabalho. Nós trilhamos o caminho
em dois segmentos. Nós tínhamos um projeto de lei, na verdade, em 2005, o deputado, o advogado Murilo Gouveia, que é lá de Santa Catarina, quando criou-se a relação do advogado associado com o escritório de advocacia, que era mais ou menos o que o corretor de imóveis tinha com as imobiliárias, ele falou, por que nós não fazemos isso com as empresas, os corretores imobiliários? E aí, ele levou esse assunto. Em 2007, apresentou-se o projeto do corretor associado, ou seja, aonde o corretor de imóveis pode se associar a uma ou mais imobiliárias e vender o imóvel em parceria. E o Código Civil já dizia isso claramente. Já se equiparava o corretor de imóveis a imobiliário, já está lá dentro do nosso Código Civil e também dentro da nossa lei, nós temos uma lei própria para isso. Mas nós precisávamos de uma legislação. E aí nós buscamos costurar e compor essa lei. Mas ela veio se arrastando em 2007 e, vamos dizer assim, até o ano passado, quando nós começamos exatamente a esse trabalho da questão do marco regulatório. E aí, sentamos e buscamos, contratamos excelentes juristas, tributaristas, pessoas desembargadoras, inclusive aposentados do Ministério do Trabalho. Pode ser, senhores, que tenha críticas sobre a lei, como eu disse no início. Tem momentos que nós pensamos no modelo de lei, mas nós recebemos muito mais elogios à forma que foi feita. Chamamos também a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, na qual eles montaram um grupo de trabalho, ele é o presidente de Sindimóveis do Brasil. Esse grupo foi formado pelo pessoal de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O Brasil não foi convidado, mas era um grupo de trabalho juntamente da FENASA, e mostramos as questões e caminhamos juntos. E aí fomos para a Câmara dos Deputados e começamos a construir um modelo e tirar esse projeto de lei que era do corretor associado, que estava há muito tempo paralisado no mercado. E chegamos a um modelo da forma que era você ter a relação comercial entre corretor e imobiliária, proteger a questão tributária, entendeu? A questão fiscal, para o corretor de imóveis também, porque o corretor de imóveis hoje, muitas pessoas serão penalizadas também. Acho que talvez alguns corretores não tenham conhecimento de como a Receita está enxergando o CPF agora. Penalizou-se as imobiliárias, mas os corretores também estão sendo fiscalizados pela Receita Federal. E desenvolvemos aí esse trabalho, por favor, e adianta um pouco mais, como que foi a primeira fase? Então nós tivemos a primeira fase do entendimento nacional, fomos ao Ministério do Trabalho, conseguimos um entendimento para eles que não existia vínculo empregatício entre as empresas e os corretores. Essa, na verdade, o que nós mostramos é que seria mais uma forma de se relacionar no mercado. Então, o corretor ele poderia ser empregado, ele pode ser autônomo, ele pode ser associado, e isso nós mostramos no Ministério do Trabalho. Ou seja, nós inovamos na relação, ainda que copiando os advogados. Os advogados com o poder que têm, eu tenho uma inveja muito boa dos advogados, doutora Fernanda, mas é boa, porque eles conseguem fazer tudo isso dentro de uma lei. E nós precisávamos de uma lei que protegesse assim, porque o Ministério do Trabalho não entendia isso, os procuradores de trabalho não entendiam dessa forma. E aí nós começamos a trilhar essas reuniões aqui, que foram inúmeras, aqui simplesmente, mas nós conseguimos fazer o nosso prazo inicial em 1 ano e 6 meses. Bom, e depois nós conseguimos evoluir no segmento das reuniões aí. Chegamos num consenso e fez, olha, dia 8 de 4 de 2014, entre FENASSE e Secovos do Brasil. Está protegida a figura do corretor de imóveis, a relação do corretor de imóveis com o associado, tem uma legislação legal, e junto com as empresas, sim. O Ministério do Trabalho entendeu, o Receita Federal entendeu, sim. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entendeu, sim. A Casa Civil entendeu, claramente, porque nós fizemos reuniões com todos. Nós tivemos uma reunião no Ministério da Fazenda, volto a dizer, que estavam todos presentes. Entendeu? E aí, nós tivemos essa questão da legislação, é importante salientar que, quando nós entramos na Câmara dos Deputados com esse modelo de processo, nós tivemos muitas pessoas que nos ajudaram. Então, hoje, o senador Ronaldo Caiado foi uma pessoa muito importante nesse segmento. Depois, quando nós conseguimos sair para aprovar a lei do corretor associado, a relatora do Senado foi a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, teve um trabalho muito importante. Eu gostaria de comentar aqui um pequeno momento que nós tivemos lá no final do ano passado, porque essa lei estava ali na última sessão para ser aprovada no Senado, e o senador Pedro Simon estava fazendo o seu discurso de despedida. E aí, com todo respeito ao trabalho dele, ele fez um discurso de algo em torno de 5 horas lá no Senado. Então, tinha inicialmente 15 projetos que seriam votados na última sessão, e no final votaram-se 3. Eu pedi ajuda do Pedro pediu ajuda dos senadores aqui na época, do senador Eunício Oliveira, para que nosso projeto conseguisse ser votado.
e nesse dia foi votado somente 3 projetos, e o nosso projeto foi o primeiro a ser votado, nós estávamos lá terminando, era 11 horas da noite. Então, senhores, foi um trabalho hercúleo esse trabalho aqui. Nós entramos aqui na forma, nessa questão da legislação, que cada um vai pegar isso e adequar a sua empresa. Se você vai ter na sua empresa um corretor empregado, se você vai ter um corretor associado, se você vai ter um corretor autônomo, o que nós precisamos criar, trouxemos aqui, foi uma questão de você estar sob um guarda-chuva de um amparo legal. Isso é que é importante. Então, em paralelo a isso, nós começamos a caminhar também com a inclusão do corretor de imóveis ou da empresa, que quando criou-se a universalização da inclusão do Simples Nacional, isso foi um trabalho muito difícil também, que quando nós buscamos a incluir a atividade do mercado imobiliário no Super Simples Nacional. Talvez algumas pessoas não tenham noção do que é isso do benefício para o mercado. O grande beneficiado da inclusão da atividade, da intermediação no Super Simples, para citar alguns fatos, eu vou entrar aqui, eu vou só dar um exemplo na hora que ele conseguir acessar aqui, a internet caiu. Da inclusão, primeiro passou pelo quê? O MEI, o microempreendedor individual. Para que o corretor seja um microempreendedor individual, ele tem que faturar R$ 5.000 por ano, algo em torno de R$ 5.000 por mês. Isso aí vai, na nossa opinião, algo em torno de 80% dos corretores do Brasil estão vendo essa faixa. Os outros 5 ou 10 vai estar mais ou menos na relação do corretor associado. E o que o microempreendedor individual ganha? Ele vai pagar R$ 45,95 na área tributária, na área, digamos que seria INSS, Fundo de Garantia e tudo mais, e mais R$ 5 de ISS. Ele vai pagar R$ 51 por mês para ficar legal. Ele tem direito à aposentadoria, a ter toda a questão fiscal. Ele vai ser uma pessoa jurídica com o CNPJ, mas ele não é. Vamos só fazer uma explicação assim. Imagina um condomínio, por exemplo. O condomínio, ele não tem a personalidade jurídica. Ele tem o CNPJ, mas ele continua com o CPF dele. Tanto que, na inclusão do MEI, ele não paga, ele não vai ter que pagar 2 créditos. Não adianta, não, que a pessoa, a imobiliária limitada, ela paga um preço jurídico. O MEI não, a lei protege ele dessa situação. Ele não tem que pagar essa questão. Alguns outros pontos importantes do MEI, senhores, é que o corretor, sendo microempreendedor individual, ele pode se estabelecer na sua casa, no sua kit, no seu barraco de fundo, e não altera o seu IPTU para 1%, é a lei federal. Ele pode abrir a empresa em qualquer local, a sua residência, não altera, o IPTU é o menor, porque ele tem toda uma legislação que o protege. Entendeu? Então, ele, durante o ano, ele vai ter que trabalhar, digamos, não passar desse limite. Mas se ele passar desse limite, mas se você puder chegar numa tabela, mais à frente aqui, só para a gente dar um exemplo na tributação, é que o assunto é muito, agora, se o corretor de imóveis, acho que muitas pessoas que iniciaram pequeno, todo mundo começou, eu passei por isso, eu fui corretor durante muito tempo, fiquei quase 9 anos sem pagar imposto, nem INSS, nem nada, era autônomo, tinha essa relação com a empresa, era empregado, não era sócio, era corretor, o que era. E eu não fiquei 9 anos sem pagar imposto, depois de que recolhi o INSS. Então, eu acho que todo mundo que começa muito pequeno, ele passa por essa fase de adequação. E hoje ele tem uma proteção legal, uma tributação, porque não existe nada no Brasil que você consiga se estabelecer como empresário e pagar apenas R$ 51 de tributação. Mas digamos que ele sai de R$ 60 mil por mês, por ano. Olha só, o que nós conseguimos da inclusão do corretor de imóveis, e é importante que você saiba o seguinte, quando nós conseguimos essa inclusão, no dia da sanção presidencial foram incluídas 4 categorias. Os advogados, corretores de imóveis, corretores de seguros e fisioterapeutas. Eu não sei como é que o fisioterapeuta entrou nessa carona. As demais categorias nós sabíamos, mas a fisioterapeuta, acho que alguém lá tratava de alguém muito importante, a fisioterapeuta de alguém, porque nós não entendíamos a atividade tentando. Porque quando você já nasceu com essa atividade, no momento da aprovação do Super Simples, 140 atividades entraram da questão de poder ser o Simples. Eles chamam de universalização das categorias, que era o que é? Você pagar a sua tributação pelo seu faturamento e não pela atividade. O que é um absurdo. Antigamente o governo vetava os corretores, mas podia os contadores. Não podia os advogados. Os advogados estão na tabela um pouco acima, porque eles entraram na tabela 4. Mas nós já nascemos na tabela 3, a intermediação imobiliária.
Então, vocês não sabem o benefício do que é isso para o corretor. Quem sabe vai saber no bolso. Por quê? Para a pessoa, ele pode ser um ENE, pode ser uma microempresa, entendeu? Veja o seguinte, o cara que fatura até 180 mil reais por mês, ou seja, por ano, a pessoa ganha em torno de 15 mil reais por mês, ele vai pagar 6% de imposto. Ponto. Hoje nós pagamos, o corretor que ganha aí acima de 5 mil reais, por exemplo, eu pagaria aqui, ele paga 27,5% de entrada, mais desconto. Agora, se você for analisar, quando você emite uma nota fiscal para uma empresa, a empresa já pagou lá antigamente, que ele estava no lucro presumido, por exemplo, quem estava no lucro presumido, a tributação antigamente era 19,58, continua sendo. Às vezes as pessoas não fazem conta que você tem uma tributação. Quem passa da casa de 60 mil reais no trimestre, ele, se fizer a soma direitinho com os seus contadores, a tributação é 19,58. Não tem como fugir disso. Quem tem um faturamento acima de 60 mil reais no trimestre. Então, aí ele pagar 6% de imposto ao mês, ganhando 15 mil reais, não existe atividade que tenha que ter essa tributação. O que se conseguiu aqui, senhores, para a atividade de trabalho do CEPOV, né, e foi um trabalho a cada um, obviamente que todo mundo se defendeu, a OAB fez um trabalho fantástico, eu sinto a OAB porque a OAB realmente, nós pegamos uma grande carona com eles, mas fizemos um trabalho da inclusão dessa atividade, e nós já nascemos nessa tabela 3. Então, se você observar, se o cara sair lá até 3 milhões e 600, ele vai pagar 17,42%. Eu quero pagar 17,42%, mas eu não estou pagando 27,5%. Eu não estou pagando lá os quase 50%. Então, o que é importante para o corretor de imóveis, um cara pequeno, microempresa? Ele tem que se legalizar. Não existe mais a figura do corretor, e que a primeira coisa que o corretor quer, as empresas hoje têm que mudar a forma de como se relacionar com os corretores. Não estou dizendo aqui que os corretores vão pagar, você não quer. Ninguém quer pagar imposto, nenhuma pessoa que quer pagar imposto. Agora, ele tem que entender que ele tem que pagar imposto. Eu não consigo conceber como que o corretor tem um patrimônio e ele não tem nada no nome, porque ele não tem como tributar. Talvez vocês não saibam, nós tivemos muito tempo na Receita Federal, eles falam abertamente para a gente, olha, os médicos, advogados, corretores, essa pessoa, os autores profissionais liberais, nós vamos acompanhá-los como luta. E a pessoa sabe o que tem de tributação. Então, senhores, esse ganho que aconteceu durante um ano dos trabalho realizado pelo CEPOV no Brasil, ele mudou o mercado no Brasil. Ele trouxe segurança para as empresas, ele trouxe os corretores de imóveis para a legalidade financeira e tributária, porque eu acho que é o mais importante, você poder comprar um carro, você poder comprar um imóvel com o seu nome, que é muito, a maioria não tem, e às vezes você está com o dinheiro e fica comprando coisas com procuração, qualquer coisa parecida. Então, essa situação aqui é de uma relevância que talvez algumas pessoas não consigam mensurar. A legislação é um pouco complexa, mas voltando aqui, quem estiver fazendo parte do Super Simples, ele tem os benefícios que as pessoas não sabem. Você tem uma ideia, quem fica com uma micro ou pequena empresa, ele não pode ser fiscalizado pela Receita Federal na primeira, já ser multado pela Receita Federal na primeira ação. A primeira visita tem que ser acompanhada de mais um fiscal e ela é orientativa, ela não é punitiva. Não estou dizendo que a gente viu agora a questão do da Receita Federal do carro, falaram que eles algo em torno de 19 bilhões de reais, aí, com os esquemas de pressionar, chega o empresário, vai lá e multa ele depois para tirar as multas e vai pegar todo mundo novamente. A lei protege o pequeno empreendedor, o simples, que está dando a micro e pequena empresa. Eu volto a dizer, no primeiro momento ela é orientativa. No segundo momento, sim, ele vai poder te multar. E sempre acompanhado de dois fiscais. Então eu acho que você tem uma proteção legal. E a Receita Federal também não pode aqui mudarmos de tabela. Por quê? Nós temos uma lei, isso só uma normativa, não tem peso nenhum sobre isso aqui. Esquece. A Receita Federal pode fazer o que ela quiser, a não ser que ela altere a lei. Mas sobre qualquer alteração do microempreendedor individual ou da empresa que estiver inclusa nos Super Simples, não pode. Então nós temos benefícios líquidos. Voltando aqui um pouquinho ao mês, talvez alguns não saibam, o microempreendedor individual pode ter um empregado e ainda assim ele continua sendo lei. E o salário desse microempreendedor, dessa pessoa, ele fica limitado a um salário mínimo. Então ele pode ter um funcionário, ou seja, eu disse isso lá agora, é o primeiro passo para que ele se transforme num grande empresário. Acho que o governo entendeu que a porta de entrada
do empresariado brasileiro é a regulamentação, é o respeito à legislação, é dar condição da pessoa trabalhar. Essa é uma relação muito tranquila. Então, eu acho que são, assim, o trabalho nosso aqui é extremamente técnico e cada um vai consultar o seu advogado, o seu contador, mas hoje, exato, vocês têm ferramentas legais, ferramentas jurídicas, segurança para se estabelecer legalmente. E nós temos um benefício, volto a dizer, porque não existe nada. Quantas pessoas, se você sair de 180 mil reais e receber até 360 mil reais por ano e pagar 8,21% de imposto, eu desconheço. Nós estamos falando, se o cara fala 360 mil reais, nós estamos falando da pessoa ganhar 30 mil reais por mês de salário. Então, o grande beneficiado dessa situação, a União foi muito importante para as imobiliárias, mas o grande beneficiado dessa situação, com todo respeito, eu falo isso com conhecimento de causa, por ter tido o privilégio de trabalhar nesse processo todo, são os corretores de imóveis. Porque eu me coloco no lugar que eu fazia, como eu tinha lá quando eu comecei, lá em 1987, eu estabeleci uma pessoa jurídica em 2002. Então eu conheço bem o processo. O corretor de imóvel tem que entender que o melhor caminho para ele hoje é uma pessoa jurídica. E outra, a pessoa jurídica, senhores, quando você entra, você tem lá a questão do seu faturamento anual ou mensal. Quando você faz essa retirada para a sua pessoa física, se você assim quiser, ele não tem tributação. Mas depois eu posso pegar esse dinheiro da pessoa física e fazer aumento de capital na empresa. A tributação não existe novamente porque esse dinheiro já foi tributado. Entendeu? Então você tem N formas aí de adequar o seu negócio, a sua forma de trabalhar, dentro daquilo que seja melhor conveniente. Agora, sempre volto a dizer, você precisa de um bom profissional da área de contabilidade e um bom advogado que possa dar orientação também à questão fiscal, tributário, um bom tributarista. Agora, a relação toda de segurança, volto a dizer, o arcabouço aqui, senhores, já está legal. Então, nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando, a lei ela é ampla, ela é complexa, mas nós tivemos aí, né, e foi um trabalho hercúleo, eu me sinto privilegiado de ter participado desse projeto. Aqui o William falou também daquela, só citando mais um fato aqui também, a lei 12.112, nós trabalhamos naquela lei durante 2 anos e 7 meses, a alteração de 10 artigos. Tive o privilégio de trabalhar nesse grupo de trabalho também, junto com o Leandro Bagi. Eu acho que nós fomos a primeira, o sindicato, né, que nós colocamos 800 pessoas dentro do auditório, e acho que os últimos estavam lá meia-noite, né? Nós queremos tirar o Ibagi dentro lá de uma palestra, e as pessoas deixavam sair, acho que alguns aqui participaram e assistiram aquele evento lá no final das ações. Então eu estou aqui em inteira disposição, eu acho que a gente tem outras pessoas por fora ali, mas temos muito mais a debater. Se vocês puderem perguntar depois o que eu puder acrescentar, mas volto a dizer, o corretor de imóveis hoje tem condição de trabalhar sobre o arcabouço legal. As ferramentas estão aí. E os méritos e os ouros são de muitas pessoas. Mas os CEPALs do Brasil tiveram um trabalho fundamental e foi importante. Foi quem meteu a mão no bolso para contratar os melhores profissionais, para dar o subsídio para isso. E agora, nós tivemos o que o menino falou de manhã, uma coisa chamada, ele falou que a base do esforço do trabalho tem uma premissa no americano que chama CHA, né? Conhecimento, habilidade, conhecimento 10%, habilidade 10%. E o A é atitude. Eu entendo que os CEPALs do Brasil tiveram 80% de atitude ou mais. Muito obrigado.